pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Amanda Santana, tenho esse canal aqui há mais ou menos 1 ano e meio e há mais ou menos 6 meses, não, acredito que 6 meses, eu tô mais frequente aqui no YouTube. É um sonho que eu tô tentando, né, colocar em prática a cada dia, a cada vídeo que eu posto para vocês. E no vídeo de hoje, pessoal, eu senti muito no meu coração em dar o testemunho de uma situação que eu passei, né, que foi momentos difíceis, mas que tudo que há de difícil a gente dá para tirar um aprendizado, dá para tirar coisas que agregam a nossa vida, né? Então, hoje eu tenho 43 anos, isso já se passaram, já tem 3 anos, né, que se passou, e quando eu fiz 40 anos, 39 para 40 anos, eu entrei na faculdade de Direito, estava muito feliz, porque assim, eu sempre quis estudar, sempre quis fazer faculdade, mas eu fiz o caminho inverso. Eu fui mãe primeiro, eu casei, fui mãe, e depois que eu busquei os estudos. Eu trabalhei, né, de outras coisas, mas eu não tinha uma graduação, né, e isso me incomodava muito. Então eu estava muito feliz na faculdade que eu estava fazendo, eu estava muito feliz no curso que eu estava fazendo, e quando eu estava no terceiro semestre de Direito, eu descobri que estava grávida aos 40 anos. Eu entrei com 39 e aos 40 eu descobri que estava grávida. Ai, foi um choque para mim, assim, muito grande, assim, porque além de toda a carga que é, né, assim, é claro, eu amo ser mãe, eu acredito que eu tenho esse chamado, eu nasci para servir, para ser mãe. Para mim, que eu sempre falei, eu estava em busca de um diploma, mas os meus diplomas são as minhas 3 filhas, né? Só que assim, como eu falei assim, já tenho 3 filhas, já tô com a minha vida já encaminhada, já tinha realizado os sonhos, né? A gente profissionalmente estava indo bem, tá indo bem, né? Graças a Deus. Só que eu queria me realizar nesse sentido. E aí, quando eu descobri a gravidez, foi um baque, assim, porque eu tava muito, muito empenhada com a faculdade, muito empenhada com os estudos. Eu falei, como que eu vou seguir com a faculdade, com a casa, com o filho, marido e tudo, né? Aí foi indo, eu me senti muito mal, assim, eu falei, mas por que eu tô grávida e tal? Assim, além disso, os comentários que você acaba ouvindo, a gente quando a gente tá sensível, parece que até atrai, né? As pessoas não têm sensibilidade com o seu problema, com a sua situação, e faz comentários maldosos que machucam. Quando você tá bem, você releva. Mas quando você tá fragilizada, cada comentário é como se fosse uma facada no coração. E aí, assim, tipo, 40 anos, não sabe se cuidar, não sabe se prevenir. Quando as coisas têm que acontecer, você pode se cuidar, você pode se prevenir, acontece, né? Tudo na vida tem um significado. Tudo que vem, às vezes vem como forma de aprendizado, e a gente não sabe, às vezes, né, na hora, no momento, por que aconteceu dessa forma, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, aí foi assim, muito assim, chocante assim pra mim. Eu chorei bastante quando eu descobri e tal, assim, fiquei algumas semanas assim meio depressiva, assim, meio triste e tal, mas eu não queria rejeitar aquela criança, sabe? Só que de alguma forma eu senti que estava rejeitando, assim, e isso me fez muito mal depois, né, quando eu fui cair em si. Só que assim, eu falei, mas eu vou dar conta, eu vou ter esse neném e eu vou continuar na faculdade. Só que a faculdade de Direito é uma faculdade que te exige muito, assim, você tem que estudar muito, você tem que estar muito preparada, senão você não segue em frente, né? E eu tava indo muito bem nesses semestres. E aí, a gente já tava com uma viagem de férias programada, né, pra janeiro. Antes de eu engravidar, já estava tudo programado, essa viagem de férias. Aí nós viajamos, pegamos estrada, fui na médica, fiz a ultrassom. A ultrassom, a médica não ouviu o coração do neném, mas ela falou assim, você tá muito recente, eu devia estar com 7 semanas, tá muito recente a sua gestação, então não deu para ouvir o coração, então, mas tá tranquilo. E ela me deu todo o aval que podia viajar e tudo aí. A gente viajamos de carro pra Bahia. Quando a gente chegou da Bahia, eu tava naquela ansiedade, eu queria curtir tudo, eu queria fazer tudo, assim, sabe? Parecia que eu não ia fazer isso logo, assim. E com 3 dias que a gente tava lá, eu tive um sangramento e eu já fiquei muito assustada, assim, porque as minhas 3 gravidez
foram maravilhosas, assim, eu me sentia muito bem grávida, eu me sentia linda grávida, eu me senti bem, assim, disposta em todas as gravidezes. Claro, tinha momentos assim que eu tava meio cansada, mas geralmente, assim, eu viajei na gravidez da Melissa não, mas eu viajei para Bahia também na gravidez da Lorena, viajei também para Bahia na gravidez da Mariana e foi tudo bem, foi tudo muito bem. Então eu estava muito tranquila em relação a isso. Até então, que no terceiro dia que eu cheguei lá na Bahia de viagem, eu tive um sangramento, fui pro médico, né? Ali já começou a minha peregrinação, assim, é o meu sofrimento, porque eu cheguei lá, é um lugar, assim, não tem todo o apoio, assim, que a gente precisa quando a gente tá na sua cidade, né? Então eu cheguei lá, a médica demorou para me atender, eu já comecei a sentir dor, aí quando ela atendeu, ela falou que não fazia ultrassom transvaginal para saber como é que tava, me passou um remédio, me mandou para casa e falou que se eu tiver que segurar, eu ia segurar, se eu tivesse que perder, eu ia perder. Simples assim. Então assim, eu fiquei desesperada, eu falei, gente, eu tô sangrando, eu tô com dor, como é que ela me manda para casa? Eu nunca, né, tinha passado por essa experiência de ter alguma coisa errada. Aí a gente procurou um outro, era domingo, numa cidade de interior da Bahia, não tinha muita coisa para fazer, mas aí a gente procurou um outro hospital que um primo meu tinha conhecidos lá, e aí eu cheguei lá no hospital, expliquei a situação. Eles demoraram para me atender também bastante, porque é hospital público, né? Não tinha nem como ir para um hospital particular. E aí, quando eu cheguei lá, o médico me examinou, né, e tal, perguntou se eu que tinha abortado. Eu falei, doutor, jamais, Deus me livre fazer uma coisa dessa, e eu não faria isso numa viagem, né? Mas, e aí quando eles conseguiram, enfim, um médico para fazer a ultrassom em mim, né, o médico falou assim pra mim, olha, você simplesmente está na roça das medicinas, assim, se eu já tava ruim, já ficou pior, porque, gente, eu me senti totalmente, assim, abandonada, eu me senti sozinha não, porque eu tava com meu esposo, né, do meu lado, me apoiando, mas assim, com os cuidados médicos, assim, foi bem complicado, sabe? Esse médico, ele foi muito atencioso, sim, não que ele não tenha sido, mas ele jogou a real pra mim numa situação que eu tava muito fragilizada. Aí, quando ele fez a ultrassom transvaginal, ele viu que eu já tinha perdido a criança, né? E aí, assim, foi um misto de emoções, assim, sabe? Um misto de alívio e ao mesmo tempo um misto de, sabe, de dor, de sofrimento, porque assim, é muito ruim, né, essa situação. Por mais que eu não estava planejando essa gravidez, todo o comecinho é difícil, principalmente quando você não tá planejando, não tá esperando o filho naquele momento. Mas como eu sou e sempre gostei de estar grávida, eu amo ser mãe, eu falei assim, conforme a barriga foi crescendo, eu vou tendo mais prazer com essa gestação. Então, assim, foi um misto de emoções, assim, porque eu falei, de certa forma, agora eu vou conseguir terminar, estudar com mais tranquilidade a faculdade. Mas, por outro lado, eu tava triste, porque, assim, eu já estava me adaptando à ideia, eu tava com 9 semanas, né? A ideia de estar grávida e eu já tava, assim, me acostumando, já tinha comprado a roupinha de grávida, já tava feliz, né? Eu falei assim, ai, Deus proverá, assim, sabe, com todas as coisas. Já tinha entregue na mão dele, né? Por mais que às vezes a gente tem fé e a gente questiona a fé, mas eu sei dos meus princípios, eu sei, né, para que Deus me trouxe aqui, assim, pelo menos eu tenho buscado a entender isso, e eu sei que o maternar, o ser mãe, é um chamado que eu tenho, né? Eu acho que é o chamado mais importante que eu tenho nessa vida. Mas enfim, né? Eu perdi mesmo o neném, né? Com 9 semanas, numa viagem de férias, algo que foi muito difícil e complicado para mim e para minha família. E aí eu tive que fazer a curetagem também, né? Que é quase um parto, né? Foi muito complicado também. Fiquei internada, acho que 3 dias, se eu não me engano, nessa maternidade. Aí sim, eu fui bem atendida, assim, depois que eu me internei, aí foi tudo bem mais tranquilo, tá? Antes de conseguir me internar foi bem difícil, mas depois foi bem mais tranquilo. E aí fiz a curetagem, tomei a anestesia RAC
E quando eu terminei a curetagem, eu não sabia e eu, sei lá, foi um movimento assim, pensado assim, sabe? Eu levantei um pouco a cabeça, eu levantei assim um pouco a cabeça. Quando eu levantei a cabeça, não pode, né, levantar a cabeça depois que você toma anestesia. Gente, eu fiquei uma semana com dor de cabeça, mas assim, uma dor de cabeça muito esquisita, assim, uma coisa que eu tinha que ficar deitada. A cabeça assim não tá, é uma dor de cabeça, mas é diferente que uma dor de cabeça comum. E aí foi muito difícil, então eu fiquei lá nessa cidade que eu estava mais uns 15 dias ainda me recuperando para voltar. E, e aí, assim, hoje eu faço terapia, né? E tudo que eu tiro disso hoje em dia é que todo sofrimento a gente pode ver algo de positivo, algo de crescimento espiritual ali dentro, né? Daquele sofrimento, ressignificar, colocar um outro significado para esse sofrimento. E eu, além de tudo, assim, acho que o que mais me doía foi assim, que eu não tive o meu bebê, né? Eu perdi ele com 9 semanas, que eu não sabia se era menino ou se era menina, mas não importa, eu queria, né, ter o meu bebê, por mais que eu tava preocupada, que eu não 40 anos tenho um filho, mas depois que eu tava grávida eu queria ter. E, e aí também, depois quando eu tava no quinto semestre, indo pro sexto semestre, eu tive que por motivos difíceis e pessoais, eu tive que parar com a faculdade. E aí isso me doeu demais, assim, porque eu pensei, poxa, eu não tive a criança e eu não terminei a faculdade, né? Então, assim, eu perdi em dose dupla. E aí, né, a gente tem que levantar a cabeça, né, e ver o que, que a gente faz nessa hora, né? Aí eu peguei e comecei já a estudar gastronomia, porque assim, o direito é encantador, eu amava fazer, amava a minha sala de aula, os meus amigos, as amigas, né, que eu fiz lá, era muito bom, eu gostava de me arrumar, já ia para a faculdade me sentindo uma advogada. Só que assim, eu sei que a minha vocação é a gastronomia. Mas desde novinha eu sempre gostei e pode ser que que eu ia fazer o direito, que eu seria uma ótima advogada, ou pode ser que não. Mas a gastronomia, eu sei que eu tenho muito mais chance, porque é algo que eu amo fazer, qualquer hora, qualquer momento, sabe? Se eu tiver que ir lá fazer uma receita, eu faço. E quando você faz uma coisa que não é pesada, que não tem sacrifício, aquilo é de Deus, aquilo é leve para você. E então eu comecei a fazer a gastronomia, né? E abri esse canal no YouTube, porque era um sonho já bem antigo que eu queria. Eu já tinha uns 6 anos, só que eu não tinha coragem. Ah, eu faço, eu não faço, sabe? Sempre ficava nessa. Ah, eu quero fazer um canal, não quero. Então eu resolvi fazer esse canal. E assim, tá indo, tá crescendo, eu tô muito feliz, né? Ninguém começa grande, ninguém começa já lá no topo, e eu tô de degrau em degrau seguindo lá, estudando, pesquisando sobre, e aí eu ressignifiquei e esse sofrimento todo que eu passei, né? Já tem 3 anos. Dessa forma, é claro que todos os meses, assim, o neném ia nascer em agosto, eu descobri a gravidez em novembro e ia nascer em agosto. Aí quando dá agosto eu sempre lembro, nossa, o neném estaria com tanto tempo, né? Mas a gente não perde um filho, a gente devolve para o céu, porque todos os filhos são um anjinho de Deus. E Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe que no fundo do meu coração eu jamais iria rejeitar, que eu amo, sabe? Depois eu fiquei pensando assim, nossa, assim me deu uma vontade tão grande de ser mãe novamente, mas eu não programei mais e não programei mais assim porque eu já tenho 43 anos, eu já tô com uma vida já estabilizada, formada. Se for da vontade de Deus, vai vir naturalmente, mas se não, eu tenho pensado assim, às vezes eu vou colocar uma gestação num vazio que eu tenho, né? E às vezes não é isso. Se for para ser, Deus vai mandar de uma forma natural que tudo aconteça, mas eu não vou programar nada de gestação. Eu acho que já tive minhas filhas, já estou muito feliz, satisfeita com a família que eu tenho. Se Deus agregar algo mais, eu aceito, né? Tomo posse. E se não, que Deus me prepare assim, sabe? Que eu consiga realizar esse sonho. Já estou, né?
finalizando a faculdade de gastronomia, que eu consiga ir bem aqui no canal. E é isso que eu estou ressignificando, assim, é dessa forma que eu estou ressignificando esse sofrimento, essa dor que eu passei, tá bom? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu não sei, né, quem tá aí do outro lado, quem já passou por isso, quem não passou. Ah, mas um detalhe também que eu já havia esquecido. Aí depois eu descobri por que que eu perdi o neném. Porque assim, o meu sangue é O negativo e do meu esposo é O positivo. Então eu teria que tomar, eu tomei, né, da gravidez da Mel, da Lorena não precisou, aquela injeção Rogan, hemoglobina, gente, eu não lembro direito o nome, eu não sei se é hemoglobina, alguma coisa assim, mas é uma injeção para que o seu organismo não rejeite a criança, porque quando você tem o sangue é incompatível com o do seu esposo, do seu marido, o que que acontece? O corpo, quando você engravida, ele acha que é algo negativo, então ele quer expulsar. Então, assim, quando eu tive a Mariana veio com o sangue do meu esposo. E aí, o que que aconteceu? Eu não tomei, né, porque foi essa injeção, não lembrei, também não esperava engravidar novamente. E aí, o organismo rejeitou por conta disso, né? Porque se eu tivesse tomado, talvez a gestação teria ido para frente. Mas como eu não tomei, eu acabei perdendo. Então tem esse esqueminha aí, né? Que eu já sabia, mas eu não lembrei na época, né? Os médicos também não se atentaram a isso. E foi assim que eu descobri a causa de que eu perdi o neném. Mas assim, Deus sabe todas as coisas. Hoje eu tô bem superada. É claro que às vezes eu lembro, às vezes ainda dói um pouco, mas é um dia de cada vez que a gente chega lá, né? Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu não, geralmente eu já fiz alguns conteúdos aqui falando um pouco para vocês, mas eu senti muito no meu coração que eu deveria dar esse testemunho hoje, por isso que eu tô aqui. E, gente, não esqueça de avaliar esse vídeo, se inscrever no canal, aperta o sininho para receber todas as notificações, que me ajuda muito a crescer aqui no canal, ao YouTube entender que esse vídeo é relevante, é importante, tá? Então, gente, fiquem com Deus, tá? Se tiver alguém aí que vocês conheçam que já passou por isso, quiser compartilhar, agradeço muito. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!